Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir mais forte, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. De estarmos aqui para ouvir mais da Tua palavra, para ouvir mais sobre os milagres que o Senhor operou em nosso meio. Meu Deus, nós acreditamos que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Senhor é um Pai que continua operando milagres em nosso meio. Então, meu Deus, que o Senhor não deixe que nenhuma dessas pessoas que aqui estão saiam da mesma maneira que elas entraram. Por mais que elas não vejam a necessidade de um milagre aparente, mas vai no mais profundo ser de cada um aqui e opera um milagre, Pai. Dos meus irmãos que aqui estão, dos meus irmãos que estão assistindo por essa transmissão, Pai, que o Senhor alcance cada um operando um milagre que cada um precisa. Meu Deus, que o Senhor conduza essa mensagem, que o Senhor derrame mais do Teu poder, que o Senhor seja falante nessa noite, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que o Senhor possa operar um milagre, a começar em mim e nos meus irmãos. É isso que eu te oro e é isso que eu te agradeço no nome de Jesus. Se você crê, você glorifica, você diga amém, aplaude o Senhor e pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Você está feliz com Jesus, meu irmão? Glória a Deus. Deixa eu te pedir, abre a tua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Quantos já abriram? Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Lucas 7, a partir do verso 11 vai dizer o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Quantos entenderam essa mensagem, meus irmãos? Então deixa eu ler de novo para ver se você entendeu a partir do verso 14, que é o ponto ápice desse texto. Depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Você entendeu, irmãos? O jovem sentou-se e começou a conversar. Irmãos, aqui nós estamos vendo um contexto, uma história onde Jesus encontra uma viúva. Eu quero te trazer um pouco para uma realidade de uma viúva na sociedade daquela época. Uma viúva naquela época, hoje já é, mas naquela época ainda mais, era extremamente vulnerável. Ela estava extremamente vulnerável por não ter o homem protetor, o homem guardador da sua casa. E ela tinha apenas um filho. Ela era mãe de apenas um filho. E o seu único filho veio a morrer. Então você imagina comigo. Se uma viúva com apenas um homem, com apenas um filho, ela já não tinha o seu esposo, o seu protetor ali. Ela agora perdera o seu único filho homem.
Irmãos, eu quero te trazer uma reflexão de que precisamos entender que a morte, ela é sim uma realidade que nós enfrentamos. Seja uma morte física, uma morte espiritual, seja qualquer contexto sobre a morte. Mas ela é sim algo que todos nós enfrentaremos um dia. Mas eu quero te trazer hoje para entender que apenas uma pessoa tem a última palavra sobre a morte. A morte aqui estava decretada. Naquela época, nesse contexto, nessa cidade, eles faziam um velório, um enterro no mesmo dia. Morreu, enterrou, não tinha muita cerimônia. Então a gente vê que Jesus estava ali chegando e ele chegou no momento oportuno, porque, guarda isso, Jesus não se atrasa. Você pode repetir isso comigo? Fala comigo. Jesus não se atrasa. Ele vai chegar no momento certo. Assim como ele chegou aqui, ele poderia ter chegado um pouco depois ou um pouco antes de acontecer esse fato. Mas ele chegou na hora em que a morte, teoricamente, já tinha dado a última palavra para aquela viúva. Aquela viúva já tinha recebido uma sentença e ela não queria aceitar, mas infelizmente ela já viu o filho morto, ela já viu o filho dentro de um caixão e eles já estavam caminhando para enterrá-lo. E teoricamente, depois que ele tivesse enterrado, não tinha mais volta, certo? Sim ou não? Mas ele chega no momento oportuno. Ele chega no momento certo e ele revela para aquela viúva que a morte não tinha poder sobre a vida daquele jovem. Ele revela para aquela viúva que a morte não era aquele dia não era o último dia do seu filho. Aquele dia não era o último dia que ela poderia ter visto o seu filho, que ela poderia ter conversado com o seu filho. E quando Jesus chega e diz: jovem, eu digo, levante-se. Ele não apenas ressuscita, ele se senta e ele começa a conversar. Irmãos, eu sei que ultimamente eu acredito que você não tem visto um milagre como esse de alguém ser ressuscitado. Mas eu tenho quase certeza que você não imagina que um morto vai ressuscitar e ele já vai começar a conversar com você. Afinal, ele ficou algum tempo inconsciente, afinal, ele ficou algum tempo fora de si. Mas Jesus, ele não vem para realizar um milagre pela metade. Primeiro ele chega na hora certa. Primeiro ele chega no momento que aquela mãe não via mais solução para o seu problema. Mas ele chega na hora certa. Segundo, ele se compadece com aquela mãe. Porque ele olha aquela mãe e ele sente que ele vê que aquilo ali não é o final daquela família. E terceiro, ele fala. Ele revela quem é verdadeiramente o caminho e a vida sobre aquele menino. E ele olha e diz: ei, se levanta. Levanta-se, jovem. E aquele jovem torna a vida. E por último, o jovem não simplesmente torna a vida. Ele já volta conversando. Ele já volta consciente. Ele já volta extremamente consciente. Porque Jesus não vai fazer nada na sua vida pela metade. O que ele começar na sua vida, ele vai concluir. Ele não vai deixar pela metade. Então, nós vemos a intervenção do nosso mestre, quando ele chega e diz: ei, não chore. Não chore. E quem sabe Jesus está vindo aqui hoje, nesse culto, nesse momento, para te dizer: ei, não chore. Ei, não é dia de chorar. Não é dia de ver, de acreditar que a morte vai ser a última palavra. Não é dia de ver e acreditar que os médicos têm a última palavra. Não é dia de ver e acreditar que o juiz tem a última palavra. Para de chorar. Essa foi a sentença do mestre para aquela mãe.
Afinal, qual é a mãe que não choraria ao ver seu filho morto? A gente sempre ouve, né, que a ordem natural da vida é um filho ver o pai e a mãe morto. Mas naquela ocasião foi ao contrário. E a mãe viu seu filho morto e não tinha como ela não chorar. Mas Jesus vai e diz: não chore. E movido de muita compaixão, ele diz: se levanta. Era um momento de muito desespero para aquela mãe, e eu não duvido nada. Você se sentia extremamente vulnerável. Você se sentia extremamente desprotegida. Mas naquele dia a vida dela foi transformada. Porque não foi apenas o filho dela que recebeu o milagre. Porque lá na frente, no verso 16, a gente vai ler: todos, repita comigo, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Quem sabe aquela mulher nem ao menos sabia da existência do mestre. Quem sabe ao menos aquela mulher sabia que existia alguém que estava andando por ali curando. Mas o mestre, o único possível para derrotar a morte, o único que é a vida, chegou no momento certo e diz: não chore, levanta-se, jovem. A palavra de quem está falando ao seu lado não é a última palavra. A última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, você precisa entender que o poder de Jesus é maior do que todas as coisas. Você precisa entender isso. O milagre da ressurreição, Jesus, ele faz um milagre extraordinário. Porque se Jesus fosse, como é que eu posso dizer? Se ele não fosse Jesus, ele poderia pensar: não, eu vou deixar esse milagre da ressurreição só para mim lá na frente, né? Porque eu sei que eu vou ressuscitar. Para que eu ter mais relatos de ressurreição? Mas ele não pensa assim. Jesus pensa, como a gente costuma dizer, fora da curva, fora da caixa. Porque ele é o único digno de todas as coisas, digno de toda a glória, digno de todo louvor, porque todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Não foram só alguns que viram e disseram: não, eu creio. Os outros disseram: não, eu não creio. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Então entenda que não foi ele só que recebeu o milagre. Aquela mãe foi extremamente transformada e provavelmente renovada pela fé de agora crer: não, a morte não é o fim. Não, a morte não tem a última palavra. Eu sei que tem alguém que vai intervir por mim quando eu mais precisar. Aquela mulher também com certeza foi transformada. E toda aquela multidão, porque eles poderiam continuar incrédulos, eles poderiam continuar sem crer, eles poderiam continuar julgando, eles poderiam continuar acusando, mas eles acreditaram e louvaram e adoraram ao Deus Altíssimo. Esse é o nosso mestre. Nós precisamos entender em todas essas quartas, nós já estamos no segundo mês, é a terceira quarta do segundo mês dessa série de mensagens. Irmãos, a gente não está aqui apenas para te mostrar o que Jesus fez, qual foi o milagre que ele operou, porque está tudo aqui, você pode vir aqui, olhar e procurar e ler e aprender. Mas o que a gente está querendo trazer a realidade para a sua vida, o que a gente está querendo trazer ao seu entendimento, é que o milagre de Jesus não é apenas para você ser curado, não. Mas ele te gera uma responsabilidade para que você seja renovado, transformado. Para que você mude a rota que você está andando. Você não pode receber um milagre, você não pode ver Jesus operar um milagre na sua vida e continuar pelo mesmo caminho que você está indo. Porque no momento que Jesus chega, com certeza é para você mudar a rota. Porque no momento que Jesus chega e opera um milagre na tua vida, algo estava errado. Mas ele, que é o único certo, ele vai chegar e vai consertar toda a tua história. Mas você precisa entender que o milagre requer mudança e transformação.
Você precisa ser transformado. Você não pode ser tocado e ficar da mesma maneira. Não. Em nossas vidas, Jesus vai trazer restauração, mesmo quando a gente pensar que não há mais esperança. Quando você mais pensar que não há mais esperança, Jesus vai chegar na hora certa. Por mais que alguns digam por aí, ele tarda, mas não falha. Não, ei. Quando alguém disser isso do teu lado agora, você vai dizer, não. O meu mestre, ele não tarda, não. Diga isso certo, irmãos. Não diga isso, mas naquele dia ele... Para de pensar que o tempo do nosso Senhor é o mesmo tempo seu. O tempo dele é o tempo dele. E o nosso tempo é o nosso tempo. Ele não vai trabalhar no seu tempo. Ele vai trabalhar no tempo dele. O tempo de Deus para a sua vida. Você precisa esperar, ansiar, querer, desejar o tempo de Deus na sua vida. Você precisa entender que Ele vai chegar no momento certo, trazendo esperança. Ele vai chegar, e não é à toa que lá na frente, quando a gente for ver a história de Lázaro, quando Marta diz, mas você poderia ter vindo antes, mestre. Ele vai dizer, espera aí, não é assim. Não é que eu poderia ter chegado antes ou depois. Eu chego na hora certa. Eu chego na hora que a glória do Pai seja manifesta. Eu vou chegar na hora certa. Você precisa entender que Ele é a vida. E quando Jesus chegar no ambiente, tudo muda. Tudo muda. Ei, o que era cego agora vai ver, irmãos. O que era coxo agora vai andar. O que era morto agora viverá. Porque Jesus chegou no ambiente. Quando a presença de Jesus está no ambiente, tudo muda. Uma das coisas que eu mais ouvi nesse último final de semana, quando eu estava trabalhando, foi que a presença dele te basta. Você só precisa da presença, porque o resto ele te acrescentará. Você não precisa procurar mais nada dessa vida, dessa terra. Você só precisa desejar a presença. Porque quando a presença estiver caminhando lado a lado com você, você terá tudo na sua vida. Você não precisará de mais nada. Você não precisará de mais nada. Você só precisa do seu mestre, da presença do mestre na sua vida. Esse final de semana o pastor Alexandre postou um vídeo de uma pregação do pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá falando sobre a importância da palavra Senhor. Da palavra Senhor com S maiúsculo. Da palavra Senhor que a gente aqui na terra, a gente só usa para dizer sim, Senhor. É um significado tão raso que a gente fala. Quando a gente recebe uma ordem, a gente diz sim, Senhor. De pessoas humanas, de pessoas do nosso convívio. E o pastor Luciano Subirá, ele trazia ao entendimento o verdadeiro significado da palavra Senhor. Que os escravos usavam lá atrás apenas para falar com o seu Senhor, com o seu amo. Você precisa entender o verdadeiro significado da palavra Senhor. Senhor é dono. Ele é o dono da tua vida. Ele é o dono da tua vida. Eu posso ouvir um amém? O Senhor, Ele é dono das nossas vidas. Não é apenas um Senhor distante. Não é apenas um Senhor que está lá no céu, que morreu. Ele é o dono da minha e da sua vida. No momento que nós aceitamos a Jesus, nós não aceitamos Jesus o Salvador, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Você não aceita só o Salvador, você aceita o Senhor também, que é dono da sua vida. Não dá para dizer que você aceitou o dono da sua vida se você não tem a presença com você. Se a presença não caminha com você, se você não carrega a presença por onde você anda.
você precisa carregar a presença. Você precisa chegar num local e a presença que está dentro de você mudar o ambiente. Você precisa da presença. Então lá na frente nós vamos ler, lá em João, no capítulo 11, quando a ressurreição de Lázaro acontece. E olha que coisa linda, porque Jesus não tardou, ele chegou na hora certa. Abra comigo João no capítulo 11, por favor. No verso 17. João no capítulo 11, no verso 17. Muito obrigado, meu irmão. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Pausa. Há um tempo eu já preguei aqui sobre essa mensagem sobre Lázaro. E eu falei sobre a possibilidade que era naquela época. Passou de 3 dias, era impossível ressuscitar. Passou de 3 dias, acabou-se. Já era. Sem solução. Mas Jesus chega no momento certo, no momento exato, para manifestar a glória do Pai. Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E aqui chega algo que nós, seres humanos, extremamente somos limitados a pensar. Porque a gente não consegue pensar ou num presente ou num passado. A gente só quer ver o futuro, né? A gente só quer ver o resolver das coisas. E Marta vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Nesse momento existem 2 problemas. Porque enquanto Marta e Maria provavelmente já estavam acreditando que ele só ressuscitaria no último dia, os amigos de Lázaro, os judeus que estavam ali naquela região, estavam chorando porque no passado Jesus poderia ter chegado antes. Porque Lázaro foi uma pessoa tão boa. Porque Lázaro foi uma pessoa tão legal. Caminhei lado a lado com Lázaro. Estavam enlutadas, sofrendo o luto. Mas totalmente fixadas no passado. Mas o problema é que ninguém parou para pensar que quando Jesus chega, a vida o acompanha, porque Ele é a vida. Nós precisamos entender que Ele é a vida, e não importa qual é a situação. Não importa se já cheira mal, não importa se já fede, não importa se você não vê mais solução, mas se Ele chega, a solução caminha junto com Ele. Se Ele chega, a presença dEle manifesta, muda o ambiente. Então você precisa entender que a presença basta. Porque quando a presença chega, ela torna a morte em vida. Quando a presença chega, ela torna o cego a ver. Ela precisa mudar o ambiente. Porque se o ambiente não é mudado, não tem a presença. Precisamos da presença de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos. E Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus. Aí vem a fala, a sentença mais importante de todo esse texto: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não precisava falar mais nada. Na verdade, ele não precisava nem falar ressurreição e a vida. Ele precisava falar apenas: eu sou. Porque o eu sou, meu irmão, não precisa de adição, não precisa de acréscimo. Ele é o grande eu sou. Mas ele precisava completar. Ele precisava que Marta entendesse o que ele queria falar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Assim como Jesus perguntou, eu te pergunto, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nós precisamos reconhecer diariamente ao nosso Mestre. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o único, tu és aquele que nós precisamos. Tu és a única coisa que nós precisamos nas nossas vidas. A música que a pastora pediu domingo, ela reflete muito, porque ela é muito significativa. Ela não precisa de mais explicações. Eu estou tentando procurar o tom, mas eu não consigo não. Deixa eu falar. Não. A música diz que é Ele, por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Mas eu te pergunto, você realmente está gastando a tua vida por Ele, para Ele? É muito fácil nós chegarmos aqui e cantarmos Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Olha o que ela fala, dono dos meus dias. Se Ele é o dono do teu dia, você glorifica. Se Ele não é, você pode ficar calado. Você está perdendo tudo por amor e com alegria. Você continua todo dia chorando, murmurando e lamentando a perda. Você precisa reconhecer diariamente que é Ele, por Ele que você vive, por Ele que você anda, por Ele que você fala, por Ele que você respira. É simplesmente, é unicamente por Ele e para Ele. Todas as coisas são para Ele. Então Jesus pergunta, você crê? E ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, ela foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que já estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que esta ia ao sepulcro para ali chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que há um tempo antes, Maria é quem assenta-se ao lado do mestre e ouve tudo que o mestre está falando. Maria é quem para de fazer todas as coisas e assenta-se para ouvir tudo que o mestre falar. Mas na hora da adversidade, em que ela não viu o mestre perto dela, ela vai e diz, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantos de nós temos feito isso diariamente? Porque você chega aqui hoje, você está ouvindo uma palavra, eu não sei se você está recebendo, se Deus está tocando no teu coração, mas você vai sair daqui dizendo, poxa, Deus falou comigo. E quando for amanhã que você chegar no trabalho, poxa, mas se Jesus estivesse aqui, eu não estava nesse trabalho que eu nem gosto. Poxa, se Jesus estivesse aqui, eu estava cursando o curso que eu queria, eu estava trabalhando aonde eu queria, eu estava vivendo a minha melhor fase. Mas o processo de Deus precisa ser vivido. E a presença que você recebe hoje aqui, você precisa sair com ela e carregar ela diariamente. E olha que Maria vai lá e diz, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há um tempo atrás, Jesus estava com os três. E apenas Marta estava fazendo os seus afazeres, mas Maria e Lázaro estavam ali ouvindo. Se fosse no tempo de hoje, se Jesus chega na tua casa, come, celebra, faz uma comunhão contigo, o que é que você vai dizer? Eu nunca mais passo por adversidade na minha vida, não. Jesus estava na minha casa. Quem sabe Lázaro, Marta e Maria pensaram isso a partir de hoje.
zero luta, Jesus veio aqui, eu não preciso de mais nada. Mas o processo de Deus precisa ser vivido para que a glória seja manifesta. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E pergunta: onde vocês colocaram? Vem ver, Senhor, respondeu eles. E Jesus chorou. Você vê que esse verso 35, ele não está nem com mais nem com menos. Ele apenas diz: Jesus chorou. Para mostrar o amor do Pai, para mostrar o amor do Filho, para mostrar o amor do Espírito Santo para com a gente. E para mostrar que Jesus foi um ser humano como eu e você. Ele sentiu a dor de quem estava ao seu lado. Ele sentiu a dor de quem estava perdendo um ente querido, um parente. E Jesus chorou. E então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha aí o que eu falei. Alguns estavam presos no passado. No passado de quando ele operou o milagre no cego, no coxo, no paralítico, seja lá em quem. Mas ninguém estava preso no presente para entender que a presença aí estava no ambiente. E o ambiente já foi mudado no momento que ele chegou. Ninguém parou para pensar no presente. Então para de pensar nas glórias que você viveu no ano passado e no futuro que pode ser que você viva. Viva-o hoje. Não espere 2025 para solicitar a presença. Não espere 2025 para carregar a presença do Mestre. Haja hoje, peça hoje um renovo do Pai na sua vida. Você precisa viver ainda em 2024 o transformar de Deus, o milagre do Pai, seja na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, seja o âmbito que for. Você precisa passar pelo milagre de Jesus. Você não pode entrar em 2025 da mesma maneira que você entrou em 2024. Você não pode entrar em 2025 da mesma maneira que você vai terminar 2024. Você tem que terminar 2024 carregando a presença e começar 2025 querendo mais da presença. Você só precisa da presença. Você precisa ser íntimo da presença. Jesus, ele é muito claro: eu sou. E aqueles homens que estavam presos no passado, e Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E Jesus disse: tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus não está nem aí para como você está. Jesus não está nem aí para se você está fedendo. Jesus não está nem aí para se você está sujo. Ele quer chegar para mudar o teu ambiente. Ele quer chegar para te limpar, para te purificar e para que você possa viver aquilo que Ele sonhou para você. Ele não quer saber se ontem você estava de um jeito, se hoje você está de outro, se amanhã você está de outro. Ele quer saber se você está aqui, precisando, querendo, desejando a presença. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar aquilo que já cheira a morte em vida. Ele quer transformar. Ele é o bom perfume que vai perfumar a nossa vida. E disse-lhe: eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidas em faixas de linho e o rosto envolto no pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quantas vezes nós estamos presos dentro de uma caverna, dentro do nosso quarto, dentro daquilo que o inimigo quer que a gente fique preso. É isso que Jesus está dizendo para você hoje: ei, sai daí. O teu lugar, a tua morada não é aí. Não é aí que eu quero te ver. Eu quero te ver fora.
cheirando com o perfume agradável do Senhor, frutificando na casa do Senhor, frutificando fora da casa do Senhor, frutificando em vida. É ali que Jesus quer te ver. Então, a reação daquelas pessoas foram: meu Deus, o que é que está acontecendo? Foi um misto de emoções, porque uns creram. Já foi diferente do milagre que foi feito com o filho da viúva. No milagre do filho da viúva, todos ficaram repletos de temor e louvaram a Deus. Mas aqui a história já é diferente. Alguns creem, alguns correm para acusá-lo. Mas certamente os que creram, os que ficaram, certamente foram transformados pela glória de Deus. Precisamos entender que Ele é a solução para os nossos problemas. A gente fica nervoso, a gente fica sem esperança, sem saber o que fazer e mete os pés pelas mãos. Que nem dizia minha avó, a gente bota os carros na frente dos bois, e aí os bois vão para onde? Nós precisamos entender que Ele é a solução. Ele é a esperança. Ele é a vida. Não importa se você acha que aquilo que você mais precisa está sem vida, está escuro, está preto e branco. Você precisa colorir os teus dias. E a única coloração dos teus dias é Jesus. A única coisa que você precisa é Jesus. E é o que acontece quando lá na frente, mas já Jesus pronto para ser crucificado, Pedro vai e com medo, sem ver uma solução rápida, quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro vai e corta-lhe a orelha daquele soldado. Porque ele não via mais esperança, ele dizia: meu Deus, e agora? Mas o mestre já sabia. Ele estava vivendo o presente. Ele sabia que aquele momento precisava chegar. Tanto que quando Pedro vai e corta a orelha do soldado, Jesus disse: para, guarda a tua espada. Sabe o que é que Jesus está chegando para tu para falar? Guarda as tuas mãos. Guarda a força do teu próprio braço. Guarda a tua mente de pensar planos e mais planos. Eu sou a solução para o teu problema. Eu sou a esperança que você precisa. Eu sou a vida que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de uma espada. Você não precisa de um braço forte. Você não precisa de reconhecimento. Você não precisa de pessoas com poderes. Você precisa da presença. E Jesus diz: guarda a tua espada, Pedro. Por acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ele já tinha aceitado aquele contexto de vida. Ele já tinha aceitado que era chegado a hora. Ele já tinha entendido que era aquilo que Deus queria para ele, para toda aquela geração. Ele já sabia que ele era a vida. E eu não duvido que aquele soldado, mesmo que tenha participado daquilo, mesmo que tenha participado daquele momento, ele não foi tocado. Ele não foi tocado por um refletir de tanta paz. Porque Pedro chega com tanta violência, com os poderes do seu próprio braço, com a força do seu próprio braço para resolver uma situação. Mas Jesus, com paz, diz: guarda a tua espada e restaura a orelha de um soldado. Aquele soldado certamente foi tocado e foi transformado. E é disso que você e eu precisamos nas nossas vidas. Nós precisamos de paz. Aí você pode se colocar de pé. Nós precisamos de paz para os nossos dias. Veja que desde o início nós caminhamos por 3 milagres que Jesus fez, e nos 3 Ele falou, Ele demonstrou em diferentes momentos que Ele é a vida. Ele é a vida perante a morte.
Ele é a visão perante a cegueira. Ele é o movimento perante um paralítico. Ele é, meus irmãos. Não há nada que esteja na frente de Jesus que o pare. Não há. Ei, Ele é o dono dos teus dias, irmãos. Ele é o dono dos teus dias. É Ele que pode fazer tudo na sua vida. No momento de sofrimento e perda, nós podemos sim confiar que Jesus é o único que vai trazer vida, que vai trazer solução, que vai trazer esperança para os nossos dias. Sempre haverá um novo caminho perante o Mestre. Sempre haverá esperança diante do Mestre. Sempre haverá vida, porque Ele é a vida. Ele tomou as chaves do inferno e Ele disse: você só vem se você não quiser me seguir. Você só entra se você quiser, porque a minha vontade é vida em abundância, é vida eterna. Ele não quer que a morte seja o teu fim. Ele não quer que o dia mais triste da tua vida seja o que vai definir o teu caminhar. Ele quer sim ser a vida e a esperança na tua vida. Nos teus dias Ele quer sim ser a resposta da tua fé. Ele precisa que você abra essa porta para que Ele possa entrar, habitar e operar na tua vida. Fecha teus olhos. Você precisa reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Você precisa reconhecer que Ele é a única pessoa que pode tornar tudo que está perdido nele. Precisamos entender que Ele é quem vai definir tudo na nossa vida. Mesmo em momentos de crise, a gente vai querer agir impulsivamente, mas Ele vai definir tudo com paz e esperança. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e deixar que Ele conduza os nossos dias. Nós precisamos permitir que Ele conduza todos os nossos dias. Precisamos aprender a entregar nas mãos de Deus as armas que nós estamos tentando usar no nosso dia a dia. Porque Ele é a única solução, Ele é a esperança nos nossos dias. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, porque a morte perante o nosso Mestre, ela não obtém vitória. A morte vai definir aonde a presença não estiver. Mas onde a presença estiver, a morte vai ser tornada em vida. O vale, você vai ser transformado em áreas planas, em áreas altas, para que você esteja no mais alto, perto do Mestre. Você precisa da presença. Você precisa permitir que Ele torne tudo na sua vida em alegria, em ânimo, em vida. A morte não ganhou, a morte não venceu, a morte não venceu você, a morte não venceu a tua situação. Onde está a morte, a sua vitória? Porque a minha vitória está no Mestre, no meu único, suficiente Salvador. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele é Senhor sobre a cegueira. Ele é o Senhor sobre todas as tuas crises. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Você precisa da presença. Você precisa permitir que Ele torne tudo em vida. Meu Deus, hoje é um dia especial, Pai, que nós estamos vivendo, porque eu sei que o Senhor já tornou tudo em vida. Eu sei que o Senhor já decretou a vitória sobre a morte. E hoje, mais uma vez, o Senhor decreta a vitória sobre a morte na vida dos meus irmãos. Meu Deus, nós não estamos falando apenas de morte física, mas de mortes espirituais. Ressuscita os meus irmãos. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um vinho novo sobre cada um que aqui está.
que o Senhor possa derramar um refresco novo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam viver algo novo em Ti. Eles precisam viver algo novo em Ti. Eu preciso de algo novo em Ti, Pai. Então derrama sobre as nossas vidas algo novo. Derrama as novidades de vida sobre as nossas vidas. Derrama a esperança sobre os nossos dias. Meu Deus, Tu és o único e possível que pode decretar a vitória sobre a morte. E o Senhor já decretou. Então, no nome de Jesus, eu declaro vitória sobre a morte de cada um dos meus irmãos. Eu declaro vitória sobre as crises financeiras, sobre as crises espirituais, sobre as crises existenciais de cada um dos meus irmãos. Eu declaro vida sobre cada um que aqui está. No nome de Jesus nós declaramos vida em abundância. No nome de Jesus nós declaramos que o Senhor é poderoso. Poderoso para fazer, poderoso para salvar, poderoso para curar. O Senhor é. O Senhor é o grande eu sou. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por um momento de mais alegria que o Senhor está derramando hoje. Pela tristeza que o Senhor está mandando embora. No nosso meio, onde está a presença, não existe espaço para tristeza. Onde a presença está, não existe espaço para a morte. Onde a presença está, não existe espaço para a derrota, porque a presença é a vitória do Mestre. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo na nossa geração. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha fazer algo novo, mais fresco na nossa geração. Que o Senhor possa operar milagres e maravilhas sobre cada um de nós. Mesmo que nós não possamos ver, mesmo que nós não possamos testificar no momento, mas nós vamos ver o Teu agir nas nossas vidas, porque o Senhor é poderoso para fazer. Meu Deus, muito obrigado. Eu só tenho a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue operando, que o Senhor continue restaurando. Restaura o meu irmão que está do outro lado, que ele possa sentir nesse momento a Tua mão, o Teu amor, a Tua paz invadindo o seu lar. Que ele possa sentir a Tua paz invadindo o seu coração. Que ele possa sentir tudo de bom que vem, que provém de Ti na sua vida. Porque o Senhor é a vida. Meu Deus, nos perdoa se em algum momento nós estamos buscando o mundo afora aquilo que nós só acharemos em Ti. Nos perdoa se nós estamos perdendo a mão, se nós perdemos o caminho. Mas eu declaro hoje conversão de caminhos. Que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja nos direcionando para a vitória em Ti. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Então que o Senhor continue a operar milagres e maravilhas na vida de cada um dos meus irmãos. E é isso que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus. E se você pode, aplauda o Senhor e adore.